a gente vai iniciar com o advento da República, que aconteceu um ano após a abolição, tá certo? E aí você vai ver quais foram essas interferências que tiveram da abolição nesse período da transição da monarquia para a República, que é o que a gente vai estudar. E aí você vai entender primeiro por que foi que aconteceu essa derrocada da monarquia, como é que aconteceu esse enfraquecimento, essa crise da monarquia, né, no governo de Dom Pedro II. Por que é que surgiram essa galera nova aí, com filosofia positivista, com filosofia nova republicana? Por que é que os militares apoiaram toda essa galera? Por que é que os militares foram importantes aí nessa tomada do poder? Vocês vão entender também quais foram os fatores que somaram isso tudo, como o conflito de Dom Pedro II com a igreja, quando ele apoiou a maçonaria. A gente também vai ver isso. Só que não para por aí não, porque além da monarquia ela não conseguir historicamente representar vários setores da sociedade, né, ainda vai existir a questão da diversidade regional, que não vai combinar nada com esse unitarismo da política imperial, tá certo? Outro problema grande também aqui no país vai ser a Guerra do Paraguai, porque vai haver mais de 50 mil mortos só do lado do Brasil. Então aí vai ser um problema sério enfrentado para o país, principalmente no lado financeiro, porque vai ter a questão da dívida externa, tá? Que vai aumentar aí. E essa Guerra do Paraguai ela vai ser muito importante e decisiva para a questão da cisão do Partido Liberal. Além dessa cisão do Partido Liberal, a gente vai ter outros problemas, outros conflitos políticos que surgem aí, que aí vai surgir uma gama de novos cafeicultores, certo? Com o pensamento já republicano. E a gente vai ver esse Partido Liberal dividido em radicais e moderados, tá certo? E esses radicais eles vão lançar o primeiro manifesto republicano e vai ser divulgado pelo jornal A República, né? E aí vai surgir o Partido Republicano. Não vai ser um partido oficialmente nacional, mas essas ideias republicanas a partir desse partido vai difundir em diversas províncias, em diversas regiões do país, e aí vai ser já um pontapé inicial para a difusão dessas ideias republicanas nesse período, tá? Então, para falar da somatória dos acontecimentos que vão precipitar a proclamação da República, a gente começa falando de ideal federalista, que no final do século XIX, eles vão questionar todo esse centralismo do regime monárquico brasileiro, né? Se esse regime não vai representar um entrave ao desenvolvimento do país. Esse ideal federalista vai reivindicar uma federação com maior autonomia para as províncias, né? Elevando-se à categoria de estados próprios, e vai ser unicamente ligado pelo vínculo de nacionalidade, né? Outra questão bastante importante também foi a questão com a igreja, né? A questão religiosa. Começaram a haver conflitos quando o Papa, né, o Papa Pio IX, ele vai proclamar uma lei papal, que é chamada de bula, que vai proibir todos os padres de se ligarem a lojas maçônicas, ou seja, era proibido ter padres maçons. E aí Dom Pedro ele não vai acatar essa ordem. Aí em Olinda, em Belém do Pará, a gente vai ter dois bispos que vão desobedecer o imperador e vai acatar a ordem do Papa, certo? Então, o que acontece? O imperador ele vai mandar prender esses padres, né, esses bispos, e vai condenar eles a 4 anos de trabalho forçados. Aí vai ser uma repercussão muito grande, né, a prisão dos bispos. Vai repercutir, né, Roma envia uma missão, né, o Vaticano vai enviar uma missão para negociar a paz entre a monarquia e a igreja aqui no Brasil, mas não vai ter êxito nenhum. Vai haver, notoriamente, o distanciamento entre a igreja e a monarquia nesse período, por causa dessa ação do imperador contra os bispos, que resolveu mandar fechar igrejas ligadas à maçonaria. E a imprensa republicana vai aproveitar isso para poder tocar o pau na monarquia, né? Vai criticar severamente a monarquia, né? Vai condenar o império por ser intransigente, conservador demais, e por aí vai, né? Por não admitir essa livre consciência, ou a liberdade de ensino de religião, o casamento civil, né? E por aí vai. Outra questão mais à frente vai ser a questão militar, né? Como eu havia falado, vai ter a Guerra do Paraguai, né? Os militares brasileiros vai criar novas expectativas, porque eles participaram dessa Guerra do Paraguai, e aí eles vão conviver com outros militares dos países vizinhos e vão ver que lá os militares são melhor valorizados, né? E aqui no Brasil os militares eram tratados em segundo plano, então os militares já vai ficar aí com a pulga atrás da orelha, com o pé atrás, vão ficar descontente, né, melhor dizendo, com as ações da monarquia direcionadas aos militares. E aí esse descontentamento dos militares vão ser explorados por quem? Pelos republicanos, né? Na década de 1880 vai ter vários incidentes envolvendo os militares,
né, vai levar altos oficiais do Exército a abraçar a causa republicana, inclusive a questão da punição, que o imperador queria que dois oficiais do Exército tivessem uma punição porque se declarou abolicionista, então fez com que Marechal Deodoro punisse esses dois oficiais e Marechal Deodoro ele se recusou e aí por isso ele foi deposto do cargo dele. Então, tudo isso aí vai fazer os militares abraçarem a causa republicana. E aí vai surgir, na década de 1880, a ideia do soldado cidadão, que vai ser cultivada por uma geração de oficiais oriundos da escola da Praia Vermelha. Eles queriam ter um papel decisivo, né, nas questões nacionais, colocar em prática todos os princípios positivistas aprendidos na escola militar, né? A Guerra do Paraguai vai ser importante também para crescer esse orgulho da classe dos oficiais, porque eles foram lá e defenderam, né, o Brasil aí nessa questão. Outro fator que vai nessa somatória vai ser a abolição da escravatura, porque a gente já tem aí problemas militares, problemas religiosos, né? O Império perdeu muito com a assinatura da Lei Áurea, que foi a última assinatura, né, e a conhecida e a mais poderosa base de sustentação aí dessa libertação dos negros, né? E aí a abolição do Estatuto Escravo sem indenização ao proprietário, que os proprietários eram quem? A elite, os cafeicultores, que estavam lá dentro da Câmara, sendo deputado, sendo senador, e aí esses proprietários, né, ficaram desgostosos e passaram a ser indiferentes, passaram a ser hostis a todo esse regime monárquico, porque disse o quê? O imperador não se importou com a gente, não lembrou que a gente era proprietário, né, de negros escravizados, né? E aí, de acordo com um historiador, que é Francisco Iglesias, ele vai dizer: a monarquia já não merecia mais confiança, pois desrespeitara a propriedade e, tirando-lhe a mão de obra quase gratuita, abalava a posse de terra que continuava a perder, né? Então, a monarquia acabou ficando sem confiança nenhuma da elite que apoiava ele, porque mexeu com a propriedade das pessoas, né? E a propriedade era os negros que estavam sendo escravizados. Então, esse bom feito aí da abolição da escravatura acabou afetando uma crise na monarquia. E quando a gente fala dos acontecimentos que levaram à crise do Segundo Império, a gente está falando de um momento de fortalecimento da oposição, independente de qual seja a posição ideológica desse grupo opositor, não é que não foi um só. Mas nesse período fala-se muito em positivismo, né? A influência de Augusto Comte, né? A ciência que foi baseada nas ciências exatas, no conhecimento racional, pregava muito a questão do ordem e progresso, e que nesse momento vai contrapor todo o ideário romântico do Segundo Império, né? Vai satisfazer a camada letrada, a camada elitista aí, e foi um momento em que os dois partidos políticos aqui do Brasil, que é o Partido Liberal e o Partido Conservador, ele vai estar totalmente fragilizado, ele não vai ter um projeto bem definido, e por esse motivo as camadas, os diversos setores vai estar ansiando por uma mudança, né? Aspirações revolucionárias de grupos sociais diferentes, uma forma de governo que privilegiasse uma proposta mais democrática, uma ideia de federação, e de que maneira seria, definindo mudanças que vai passar aí pela separação de igreja e Estado, um trabalho em uma educação para todos. Então, são várias vertentes que pode favorecer aí a democracia através dessas ideias positivistas. E aí a gente vai trazer para vocês como foi que ficou dividido os grupos dentro dessas ideias, dentro dessas ideologias. Então a gente vai ter diferentes projetos republicanos, né? Eu trago para vocês que a gente vai ter uma república positivista, né? Vai estar majoritariamente nas mãos militares, e aí a gente vai ter a chamada República da Espada, que é onde esse projeto se concretiza. Logo depois a gente vai ter a República Liberal. O projeto liberal vai ser mais das camadas dos cafeicultores, né, a chamada República Oligárquica, as famílias mais ricas, né, os cafeicultores paulistas vai estar aí na predominância. E a gente vai ter a República Jacobina, que vai falar mais das camadas populares, aquele ideário de Revolução Francesa, né? Essas repúblicas jacobinas vão decidir das ideias dos jacobinos lá da França. Mas essas camadas populares aí, ela não vai ter o projeto dela concretizado, né? A gente vai ter um cronista no período da proclamação da República, que é Aristides Lobo, que ele vai dizer que o povo assistia a tudo bestializado nessa época, né? Quando aconteceu a proclamação, é que o povo estava bestializado, o povo não tinha conhecimento do que estava acontecendo, o povo em si, a massa popular, não sabia de fato o que estava acontecendo ali, porque eles eram pequenos, eles não eram gente grande no sentido de poder econômico, então não tinha nenhuma participação
política, né, de um momento que estava se inaugurando um governo de regime democrático que seria para enfatizar essa participação popular, né, popular na política em si. Mas a gente vai ter o historiador José Murilo de Carvalho, que ele vai dizer que a gente não pode chegar à conclusão de que o povo assistia todo bestializado. Inclusive, ele vai escrever um livro que é Os Bestializados, né? Eu, inclusive, recomendo que vocês possam ler esse livro. Se não puderem ler o livro, que vocês, eu tenho até o livro, mas que vocês possam até ler o resumo na internet para vocês entenderem o que é que José Murilo de Carvalho ele falava, né? Ele vai mostrar de que a ideia de que a cidade ela não possuía cidadãos, né? Porque ser cidadão é ser político, né? Ser político no sentido de ter participação política. E o povo naquela época não tinha, as massas não tinha. Então, ele vai concluir de que o povo, ele sabia que o formal não é uma coisa séria. Não havia caminho de participação, entendeu? Era vetada qualquer participação para a massa popular. Então, o bestializado, né, que ele traz essa crítica aí, é que quem levasse a política a sério era que quem estava se prestando à questão da manipulação. Então, o bestializado do povo em si é que eles assistiam tudo, mas sabendo tudo o que estava acontecendo e que eles não se envolviam porque não podiam se envolver, né? Essa é a crítica que José Murilo de Carvalho vai trazer aí pra gente. Então a gente dá início à República da Espada, que vai de 1889 a 1894. Esse início da República aí vai ser marcado pelos governos militares que eram autoritários, né, centralizadores, e vai enfrentar a oposição aí de diversos setores da sociedade civil. Essa fase da República, né, ela é conhecida também como a República dos Militares ou dos Marechais, já que ela vai ser governada por Marechal Deodoro da Fonseca e Marechal Floriano Peixoto, né? O governo republicano ele vai ser apoiado em uma parcela do Exército, né, representada por Marechal Deodoro da Fonseca como presidente, e o Floriano vai ser o vice, né? Eles vão trazer umas reformas de cara, que vai ser autonomia para as províncias, né, atendendo essa questão do federalismo. Agora vai ser transformado em estados, embora vai ter a intervenção federal, né? Vai ter a centralização das Forças Armadas e da administração no Rio de Janeiro em si. Vai extinguir o padroado, né? Ou seja, a submissão da igreja ao Estado e a instituição da liberdade de culto, né? O Estado torna-se laico nesse período. Vai ter o sufrágio masculino, exceto para os analfabetos, certo? Ou seja, todos os homens maiores de idade podiam votar já nessa época. Lembrando que está excluído aí mulheres também, mulheres analfabetas. E a gente vai ter a naturalização em massa dos imigrantes. A gente lembra que nesse período vinha muitos imigrantes para o Brasil. E aí começa a se naturalizar brasileiros, os imigrantes, né? Vai ter a nomeação dos interventores estatais, a expulsão, né, o exílio da família real, né, do Brasil, extingue aquele Conselho de Estado, né? Não vai ter mais poder moderador, vai ter a instituição dos três poderes mesmo, que é o legislativo, judiciário e executivo. Eles vão se preocupar em eliminar qualquer instituição monárquica que existia, né? Essas câmaras aí. Eles promulgam a Constituição de 1891, que vai oficializar o governo republicano, com um mandato de 4 em 4 anos. Então a gente pode ver aí pontos da Constituição de 1891, como a questão da República Federativa, que agora o nome do Brasil vai ser Estados Unidos do Brasil, né? Um governo presidencialista, que vai ser o voto aberto, só os homens alfabetizados maiores de 21 anos, como eu já tinha falado. A divisão dos três poderes, que também eu já falei, executivo, legislativo e judiciário. O Senado vai deixar de ser vitalício, né? O Senado ele vai entrar também nessa questão da eleição. E caso a presidência ficasse vaga por qualquer motivo, antes de completar 2 anos de governo, seria necessário novas eleições. O vice não assumiria, né? Então esses foram os pontos importantes a se falar aí dessa Constituição de 1891. Outro importante ponto a ser falado vai ser no campo econômico, com o chamado encilhamento, que foi a política de industrialização do ministro da Fazenda, Rui Barbosa, né? Ele teve a ideia de dinamizar a economia do país, que vinha enfrentando problemas desde o final da monarquia, e a ideia foi que o banco emitisse moedas, emitisse uma linha de crédito para os cafeicultores, para que eles pudessem investir em novos setores comerciais. E aí outros setores, né, da sociedade começa a questionar, começa a reclamar
E aí o banco é obrigado a também emitir moedas, uma linha de crédito para essas pessoas, e foi um total colapso na economia, porque boa parte do crédito ele vai ser investido em empresas fantasmas, empresas que não existiam, né? Não vou dizer que é Caixa 2, não estava lá para saber, não sou fiscal de tributos, mas vai haver uma especulação na Bolsa de Valores, né, do Rio de Janeiro, e uma inflação total. E aí o encilhamento vai ser conhecido como a crise do encilhamento, que é quando dá errado aí toda essa investida e acaba prejudicando a imagem de Marechal Deodoro da Fonseca, né? Rui Barbosa, ele renuncia, né? E isso também vai ser um dos fatores da renúncia de Marechal Deodoro, né? Além das revoltas armadas que a gente vai ver aí pela frente. Então, vários decretos governamentais foram feitos, voltados para a economia, vai causar polêmica, vai repercutir mal junto ao Congresso Nacional, até junto à opinião pública, como eu já falei. Só que o presidente, ele acreditava que estava colaborando para acelerar o quê? O desenvolvimento nacional. Mas como ele não teve apoio do Senado e nem da Câmara de Deputados, aí ele vai se tornar totalmente sustentável no governo. Aí ele vai ficar impossibilitado de governar. E o que é que ele vai fazer? Decide fechar o Congresso. Vai fechar o Congresso e vai estabelecer estado de sítio. E vai mandar que as forças militares cerquem os edifícios da Câmara e do Senado. Imagine aí o que é que o poder de um militar tem, né? Mas vamos lá. E aí o grupo de deputados e monarquistas, né, da Marinha, eles vão intensificar o movimento, que vai ser um movimento de revolta armada. Eles vão ameaçar o presidente Marechal Deodoro da Fonseca. E é quando ele se sente encurralado, Marechal Deodoro, ele acaba ficando com medo, né, de que comece uma guerra civil no país aí, uma guerra civil militar, e ele acaba por renunciar em 1891, né? Mas no governo dele, ele foi inicialmente eleito indiretamente, vai enfrentar forte oposição militar, né? E esse golpe enfrentou a resistência do próprio exército, chefiado pelo vice-presidente Floriano Peixoto, mas a Marinha ameaçou bombardear o Rio de Janeiro, imagine. E aí ele vai e renuncia. Esse é o fim do governo de Deodoro da Fonseca. E aí a gente parte para quem? Floriano Peixoto, que assumiu o governo da presidência. O presidente Floriano Peixoto, ele vai assumir, de cara ele reabre o Congresso, né? Ele vai suspender essa questão do estado de sítio aí, e ele vai ser um presidente bem forte aí, conhecido como Marechal de Ferro, né? Então, esse Marechal de Ferro, ele vai implementar várias reformas, favorecendo a burguesia, a camada média, a camada baixa. Ele vai nivelar preço de carne, preço de peixe, preço de outros alimentos aí, né? Ele vai conquistar vários setores da sociedade, só que ele também vai enfrentar uma revolta, a revolta armada, que é chamada de Segunda Revolta Armada, é onde os comandantes da Marinha, né, eles vão exigir o afastamento de Floriano Peixoto, porque eles queriam o quê? O poder, né? Aí, o que é que acontece? Como essa revolta, ela não ganha apoio no Rio de Janeiro, né? Então, ela vai para a região sul. Então, ela desce para o Rio Grande do Sul e começa os conflitos políticos lá. Então, o que seria a Segunda Revolta Armada foi transferida ao que a gente chamou de Revolução Federalista, né? Vai estar de um lado os maragatos, né, que são os federalistas, e do outro lado os pica-paus, que são os republicanos, né? Os federalistas, os maragatos, vai ter representantes da velha elite do Partido Liberal, liderado por Silveira Martins, e vão defender mais o parlamentarismo e uma autonomia aí dos estados. E os pica-paus, da parte do Partido Republicano Rio-Grandense, vai ser liderado por Júlio Castilhos. O presidente acaba ficando do lado dos pica-paus, né? E aí o confronto vai se espalhar para Santa Catarina, para Paraná. Foi uma revolta totalmente violenta, só que as forças oficiais, ela vai acabar contendo a revolta, tá? Porque o cara era um marechal de ferro, né? A repressão aos movimentos antirrepublicanos fez de Floriano Peixoto que um herói popular, mas não impediu as suas derrotas na eleição de 1894, porque a gente tinha concorrido quem? Prudente de Moraes, já da linha ideológica, certo? Da República Liberal, tá certo? Então a gente inicia aí uma república comandada por oligarquias, que é famílias que tinham muito poder, tá certo? Então a gente parte para a próxima república, que é a República Oligárquica.
Então, essa República da Espada, formada por Marechal Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, vai ser um período de transição para uma coisa que vai durar ainda mais dentro dessa República Velha, que vai ser a chamada República Oligárquica. Período que não vai ser fácil, tá certo? Então, preste atenção direitinho para que vocês entendam, porque foram cerca de 12 presidentes, na verdade 12 eleitos, mas 11 presidentes que assumem, porque o 12º não consegue assumir por causa da chamada Revolução de 1930, mas isso vai ser um assunto mais à frente, tá? Mas eu quero que vocês prestem atenção que a gente tinha vários grupos, né, com posições ideológicas diferentes dentro do nosso Brasil. Aí, primeiro vai ganhar esse grupo da República Positivista, que é tomada pelos militares. Depois vai ter um colapso militar aí. E a gente vai ter agora essa República Liberal a partir de quem? Da oligarquia, tá certo? Então, quem ganha a eleição primeiro é Prudente de Moraes. Mas, vamos lá dar aquela recapitulada em quem? Na Constituição de 1891. Porque essa Constituição, ela dá um largo poder aos estados, né? Os estados, diferente da descentralização política que havia no período do Império, né? Dentro da República agora, vai ser uma descentralização que vai dar uma autonomia político-administrativo. Os estados, eles ganham muito. Ganham porque a partir de então, a partir da Constituição de 1891, os estados passam a deter as riquezas do próprio subsolo, as terras devolutas do próprio território. Eles também podem fazer convênio com outros estados que não vá de encontro à Carta-Mãe. Eles também podem fazer legislação sobre novos assuntos. Então, é uma larga escala de autonomia que os estados passam a ganhar aí. Além dessa autonomia que os estados passam a ganhar, a gente vai ter agora o presidencialismo a partir dessa Constituição, a Constituição dos 3 poderes, né, que soma-se aí judiciário, legislativo, executivo e também um regime de representatividade, o que é importante, porque agora a eleição, né, vai consagrar os cidadãos, ou dar direito aos cidadãos que forem homens maiores de 21 anos, tá certo? Aí a gente vai excluir homens maiores de 21 anos, mas exclui os analfabetos, exclui os mendigos, também os soldados e religiosos que tivessem sujeitos à obediência a qualquer ordem ou a qualquer congregação. Então, o que é que a gente vai ter a partir dessa Constituição de 1891? A gente vai ter uma gama de cidadãos inativos. Por quê? Porque apesar da gente ter várias pessoas aí, né, que vão ser contempladas pelos direitos civis, né, mas a gente vai ter todas essas pessoas sem nenhum tipo de participação política. Essas reformas republicanas, elas vão ampliar, né, o poder desses grupos dominantes, certo? E principalmente em São Paulo e em Minas Gerais. A gente vai ter uma sociedade que é majoritariamente agrária nesse período e ela vai dar um forte poder, principalmente aos chefes locais. É o que vai dar força aos chamados coronéis, né? Que isso aí já é fruto da descentralização política no período lá do Império. Só que esses coronéis ele vai ter forte influência no período da República, porque ele é forte influenciador no quesito da votação nas eleições. Por quê? Porque a gente vai ter uma votação agora que ela é direta e é descoberta, né? O voto é descoberto. Você tinha que dizer em quem você ia votar. Então, o coronel, ele usava do seu poder de influência dentro dos municípios, dentro da sua comunidade rural, para que ele pudesse conseguir voto para o seu senador ou para o seu presidente escolhido. Dentro de tudo isso aí, a gente vai ter o poder do coronel sendo verificado a partir da indicação de número de votos que este podia influenciar dentro da sua própria região. Aí a gente podia ver quão grande era esse poder do coronel de influenciar na composição, na banca de senadores, né, e até na eleição do presidente, como eu já falei, tá certo? Mas essa república oligárquica, ou essa chamada nova república, né, que inicia aí pós-monarquia, ela não vai ser nenhum sonho, né? Ela não vai ser um sonho para essas camadas populares, como eu já falei antes. Por quê? O candidato está lá. Se o candidato da oposição, ele ousa ganhar, apesar de todos os instrumentos de fraudar as eleições que existia, e ele mesmo assim acabasse ganhando, ele não escapava da chamada degola, que a degola seria o quê? A cassação dessa certificação de que ele ganhou, através da Comissão da Verificação de Poderes, que é o que dizia se a pessoa ia exercer o cargo político ou ela não exercia o cargo político a partir da Comissão de Verificação de Poderes, tá certo? Então, o que foi essa república oligárquica? Quais são as bases políticas que vai formar essa república oligárquica? A gente viu aí que o fator forte nesse período vai ser a questão do coronelismo, que ele vai controlar o chamado curral eleitoral, e isso vai somar a diversas fraudes, né? Naquela época, o voto ele não era secreto, como é atualmente, não tinha o resguardo de uma cabine como tem hoje, né? Vai votar sobre o olhar do presidente
da mesa eleitoral que vai, sabe, estar de olho em quem vai votar e se vai votar do lado do candidato do coronel. E se não bastasse esse constrangimento do voto aberto, essas juntas que apuravam votação fraudavam os resultados das eleições de todas as formas possíveis, né? E essas fraudes chamava-se bicos de penas, né? Pelo fato de que essas mudanças nas atas teria sido feita pelas penas dos mesários, né? Não era caneta esferográfica como a gente conhece, não. Mas o que vai favorecer, né, esse controle do coronel aí, com todas essas fraudes, vai ser o quê? Não existe um Estado forte centralizado no país nesse período aí dessa Primeira República, né? E aí a submissão dos outros grupos sociais vai ser muito importante aí para permitir o coronel uma liderança nesse exercício do poder público, né? Ele vai ter aí o município como seu reduto de poder, né? Digamos que sua própria fazenda, como se fosse o seu domínio privado, e essa supremacia política de um só homem, né, cujo poder se baseava no status social, econômico, privilegiado, vai caracterizar essa política desse período aí em questão. Você pode ver aí que no final do século XIX existia uma grande massa de analfabetos no país, essencialmente agrícola. 80% da população era livre e analfabeta. 17% da população entre 6 e 15 anos frequentava escolas, cerca de 22 mil alunos estavam matriculados em colégios secundários e 80% das pessoas se dedicavam às atividades agrícolas, só 13% aos serviços e 7% a indústrias. Então, assim, as elites latifundiárias elas conseguiriam excluir da política os membros das classes sociais rivais, né, a Câmara Municipal, que era a principal corporação administrativa local, e aí tornou-se a fonte de poder público para elas. Por quê? Com exceção de alguns centros de comércio importantes, a política local ela foi vedada à classe mercantil, ela ficou totalmente canalizada por esse homem aí, pelo coronel em si. Com o tempo, a distinção entre o interesse privado da classe latifundiária e as preocupações do município vai se confundir, não é isso? Ou seja, todos os interesses desses fazendeiros, dessas elites agrárias, né, vão se tornar prioridades como sendo necessidade do município. E essas oligarquias aí vai ser quem? Os proprietários dessas terras, né? São eles que vão ter todo o controle aí na história dessa república oligárquica. Então vocês podem ver que vira e mexe a gente como se falasse a mesma coisa, porque o que ratifica é esse poder do coronel, o que ratifica é essa característica do clientelismo, né? Essa troca de favores, né? Você recebe um saco de cimento, você vai ter que votar naquele que te deu aquele saco de cimento, e esse beneficiador aí seria esse coronel para essa população. Então, o coronelismo ele vai ser uma complexa rede de relações que vai desde o coronel até o presidente da república, porque ele vai ser esse influenciador aí. Vai ser um sistema político nacional baseado em barganhas entre governo e coronéis, né? O governo estadual garante para baixo, não é isso? O poder do coronel sobre suas dependências dali, sobre os rivais dos coronéis, e vai conceder controle a ele sobre os cargos políticos públicos, tipo delegado, né, professor, toda essa questão aí para que ele influencie e escolha quem ele vai colocar no município, imagine só. E aí, para cima, os governadores vão dar o apoio ao presidente da república, e em troca eles vão ter o quê? O reconhecimento do presidente, né, do domínio do Estado, da autonomia que ele tem no Estado. Então, o coronelismo ele não existiu antes da Primeira República, né, no caso assim, efetivamente, né, com essas influências. Ele só existiu depois da Primeira República, né? E outra característica aí vai ser o mandonismo, né, que vai ser o quê? A existência local de estruturas oligárquicas e personalizadas de poder. O mandão, né, o potentado, o chefe, ou seria o mesmo coronel, que em função do controle de algum recurso estratégico, claro que posse de terra, vai exercer sobre a população um domínio pessoal, um domínio arbitrário. E o clientelismo de modo geral, que é outra característica, vai ser essa relação aí das trocas de favores, os benefícios públicos, né? Benefícios fiscais, isenções, troca de apoio político, né? Vai desde a escala menor, as trocas de favores entre escalas menores até as escalas maiores. No plano federal, o predomínio era apenas de quê? De alguns estados, né? Mas a gente sabe que São Paulo e Minas Gerais não foram os dois únicos estados que vai se fazer aí representar de forma efetiva, né? A gente vai ter aí, dentre todos os presidentes, 2 serão de outros estados, mas por isso que a gente vai chamar a república chamada de café com leite, né? Porque aí vai ser esse acordo entre São Paulo e Minas Gerais, ou o PRP, que é o Partido Republicano Paulista, e o PRM, Partido Republicano Mineiro, se revezando na cadeira da presidência.
Então São Paulo ela domina, né, a elite cafeeira aí do país, ela domina no país todo. Minas Gerais em segundo lugar, então como Minas Gerais também trabalhava com a questão da pecuária, aí a gente vai nomear aí política do café com leite. Então essa primeira república ela vai ser conhecida como política do café com leite por causa dessa aliança que vai vir entre São Paulo e Minas Gerais. Eles vão se revezar no poder, né, a cada eleição um partido indicava o outro partido, né, sucessivamente, PRP, depois PRM, de 4 em 4 anos eles se revezavam entre eles aí. E a gente fica ligado, porque até hoje São Paulo e Minas vão ser fortes influentes aí nessa política brasileira, claro que pela questão da quantidade de eleitores que eles vão ter no país, né? Então, lá o Senado, né, a Câmara de Deputados aí estão enxertados de paulistas e mineiros. Mais um outro estado aí que teve significativa representação foi Rio Grande do Sul, né, que ele conseguiu aí se sobressair, né? Ele começou a dar sinais de vidas porque teve entendimentos que vão levar à candidatura de Afonso Pena, né? E aí, a partir do governo de Hermes, eles vão ter aí grande participação em cargos públicos, né? E vão ter bastante aparição, digamos assim, né, diante dessa supremacia de São Paulo e Minas Gerais. A gente vai falar da política de valorização do café, né, como está ali como um dos tópicos, mas antes de falar dessa política de valorização do café, eu acho interessante a gente dar uma recapitulada de como foi que aconteceu o encilhamento pelo ministro Rui Barbosa, ministro da Fazenda Rui Barbosa. Né, a gente já tinha falado, a gente só vai dar mais uma esmiuçada. Então, Rui Barbosa ele precisava de divisas, né, de din-din, e aí ele não vai poder contar com os empréstimos externos, né? Não vai poder fazer dívida externa aí nesse momento. Já. A dívida externa já estava alta aí no fim do Império. Então, no início da República, ele vai utilizar uma coisa que os Estados Unidos já tinha feito, que é uma reforma financeira permitindo emissão de moeda sem lastro em ouro. Né? E aí essa política emissionista, né, de emitir dinheiro, papel moeda, né, vai aumentar, né, em 3 vezes o papel moeda circulante. Né? É verdade que essa política ela vai ter repercussão positiva sobre a agricultura, sobre o comércio, sobre a indústria, né? Mas logo vai vir a questão da inflação. Né? O café era o principal produto brasileiro nessa época, e aí ele vinha se aproveitando de quê? De uma conjuntura favorável como o aumento do crédito, né? O crescimento da oferta da mão de obra, porque veio imigrantes para cá para o país, a disponibilidade de terras, né? Vamos falar aí daquela do Oeste Paulista, vai ter uma alta do café no mercado internacional, né? Isso aí em 1880. Só que a partir de 1890, né, uma década depois, é que o preço do café ele vai dar uma caída no mercado internacional e aí vai se somar a esse processo inflacionário aqui no país. Lembrando que aí a gente tem uma economia agrária no país e majoritariamente, né, de café. Né? E aí vai se tornar necessário pensar em novas possibilidades para essa economia brasileira aí. E aí foi nesse primeiro momento republicano, né, que o governo vai perceber a importância, né, da indústria como uma possível solução para esse problema. Né? Então, durante o governo de Deodoro da Fonseca, Rui Barbosa ele tentou fortalecer as indústrias do país, né? Vai elevar as tarifas aduaneiras, facilitar crédito industrial, né? Por meio dos bancos regionais, que começam a se criar os bancos regionais nesse período aí. Ele vai apresentar propostas inovadoras, né? Criação do cadastro geral de terras, e aí vai ser um encilhamento de certa forma, né? Mas essa situação ela não vai durar muito, porque logo vai vir a crise financeira, né? A crise financeira vai vir, a inflação vai vir, as empresas elas começam a recorrer mais e mais ao governo federal, porque ela vai buscar mais crédito, já que elas começam a falir aí. Em 1892, né, o Congresso vai se mobilizar para dar um baixo nesses desequilíbrios financeiros no Brasil. Os termos do parecer da Comissão da Fazenda sobre esse princípio, né, da intervenção do Estado na economia vai apontar para resultados bastante perversos, né, de uma concessão ilimitada de créditos às indústrias. Além dessas concessões não trazerem nenhum tipo de resultado positivo, vão abalar as taxas de bancos, diminuir as possibilidades do Brasil continuar a contar com os empréstimos lá fora. Né? Então, do Deodoro da Fonseca ele fica mal visto com essa questão desse encilhamento aí. Mas para falar desse ponto 3 aí, que foi a política de valorização do café. Então, esses primeiros anos da República aí, o Brasil ele vai estar enfrentando essa crise econômica, né, também causada pelo encilhamento. E aí o Brasil vai começar a ter que exportar os gêneros alimentícios, né, porque as condições climáticas daqui eram adversas, né,
crescente dessa especialização da cafeicultura, insumos devido a esse surto industrial, né? E a balança de pagamentos vai permanecer deficitária, uma vez que só a exportação do café, cujos preços oscilavam no mercado internacional, de proporcionar é, não era capaz de proporcionar um saldo positivo aí, ou seja, confiar só no café. A conjuntura desfavorável aos preços do café no mercado internacional vai afetar os negócios dos agricultores, né? O que vai ser agravado com essas medidas deflacionárias, né? Pelo novo ministro da Fazenda, que vai ser Joaquim Murtinho. Os cafezais, eles vão se expandir, apesar dessa redução continuada dos preços. E essa expansão dos cafezais, numa situação, né, ruim, diferente, vai se justificar pelo superávit da mão de obra, né? Vai ter aí a questão dos colonos cada vez mais numerosos. Em 1902, mais ou menos, para conter toda essa expansão do café, da agricultura, o Estado vai começar a pôr imposto por pé de café, né? O Estado ele vai iniciar uma intervenção na economia cafeira, aí, de fato. Ele vai tentar controlar a crise, né? A situação da balança de pagamento vai se agravar no segundo semestre de 1905, né? Por causa dos 5 anos já vigente de uma intervenção do Estado aí nessa política cafeeira. A valorização do café ela vai ser feita através de uma emenda, né, na lei do Orçamento Federal, em 1906 já, que vai permitir o presidente da República manter um acordo com os estados cafeeiros para regular o comércio do café, promover a valorização do produto em si, adotar estratégias para o aumento do consumo, conceder empréstimos, né, desde que haja uma quantia em ouro que garanta o pagamento dos juros e amortecesse aí a questão do crédito, né? E aí a gente vai ter também, já em fevereiro de 1906, essa reunião aí na cidade de Taubaté dos estados de São Paulo, Minas e Rio, né? Que vai ser realizado o tal do Convênio de Taubaté, onde os objetivos vai ser anunciados nesse acordo, que vai ser a retirada do mercado de parte da safra, diminuindo a oferta, elevando o preço do produto, né? Inicialmente dá certo, né? Dá certo aí até 1912, de 1906 a 1912, os próximos 6 anos, o café ele tem uma alta aí, né? Outro ponto importante para falar durante essa economia aí dessa Primeira República vai ser o Fund Law, que vai ser um empréstimo com bancos ingleses que vai objetivar consolidar a dívida externa, ou seja, reunir todas as dívidas brasileiras em uma só dívida, né? Aí a necessidade desse empréstimo vai derivar de uma situação difícil aqui na economia, que vai ser a queda na exportação, né, com o consequente déficit na balança comercial, depois de tudo que a gente falou aí. No início da República, o início da industrialização foi bem devagarzinho aí, né? Era bem reduzido os estabelecimentos industriais que tinha, né? São Paulo tinha tipo 300 e pouco, né? O Distrito Federal tinha mais. Somente no setor têxtil é que vai haver indústrias maiores, né? Com capitais mais elevados, maior número de empregados, mas nas outras não, vai ser pouca a questão da empregabilidade. No Distrito Federal, né? Que é o Rio de Janeiro, a crise da economia cafeira vai permitir o investimento de capitais no setor industrial. Já em São Paulo, o capital industrial ele vai nascer mesmo do capital cafeiro, né? Em outras palavras, a economia cafeira vai gerar um volume bem maior de capitais do que necessitava para continuar a produzir ou se expandir. Os capitais vão passar então a ser investidos na indústria. Então vai ser, em suma, um período de grande turbulência, né? Grandes revoltas que vão sacudir o país. A gente tem aí os jornais que passam a denunciar a exploração e as péssimas condições de trabalho e de vida do trabalhador fabril brasileiro, né, durante essa Primeira República. Os jornais eles vão tratar das grandes jornadas de trabalho, que chegavam a atingir 18 horas diárias, sem possibilidade nenhuma de descanso, de lazer, salário bem pequeno, né? As moradias eram precárias, ausência de políticas sociais que amparassem esse trabalhador, tanto na velhice quanto na questão de doença, né? O INSS, o que é a Previdência, né? Aí. Os operários da Primeira República, eles viviam em habitações coletivas, né? Vilas, cortiços, porões, né? As vilas eram moradias que apresentavam as melhores condições, imagine. Geralmente, no caso, eram construídas pelas empresas, né? Aquelas vilas, os patrões, ao construí-las, eles buscavam controlar os seus operários, mesmo quando eles não estavam trabalhando, né? Essas questões de alojamento. Os operários, eles ficavam reunidos nas vilas e ali era possível controlar até o lazer do funcionário, a vida em família desse operário aí e o seu comportamento fora da fábrica. A gente tem o historiador Sidney Chalhoub, né? No início da minha graduação eu cheguei a conhecê-lo pessoalmente.
ele vai pesquisar aí sobre essa questão da condição operária nesse período da Primeira República e ele descreve esses alojamentos como cortiços com agrupamentos de quartos com saídas para uma área comum, onde se estendiam roupas para aproveitar os poucos raios de sol que penetravam no ambiente. Essa foi aí é, essa descrição, né, de Sidney Chalub. E onde é que eles trabalhavam? Né? Eles trabalhavam em indústrias simples, né? Pequenas fábricas que produziam o quê? Alimentos, bebidas, mercadorias de consumo do dia a dia, né? Porque essas fábricas não tinham capital para investir em grande tecnologia, né? E também os brasileiros também não tinham o dinheiro assim suficiente para conseguir consumir esses produtos sofisticados que as fábricas de alta tecnologia da época produziam, né? E quem eram esses imigrantes, né? Vai ser as pessoas oriundas de outros países ou oriundas da zona rural, né? Das grandes cidades do país, né? Do Brasil em si. E aí eles vinham da Europa, Itália, Espanha principalmente, né? Eles eram muito disputados pelas essas primeiras indústrias aqui no Brasil, né? Muitos deles eram alfabetizados, possuíam habilidades manuais, técnicas raras naquela época, né? Aqui no Brasil. E aí no começo da década de 1890 os estrangeiros dominavam o mercado de trabalho em São Paulo e tinham uma participação importante no Rio de Janeiro e também em Porto Alegre. Só que dentre esses imigrantes a gente vai ter os socialistas e anarquistas, né, que vão ser politizados e vão liderar, né, esse nascente movimento operário aí que a gente vai ter, né, a greve geral de 1917 aqui no Brasil, esse movimento operário trazido pelos imigrantes, né, apesar dessa tolerância dos patrões de estar condicionada a essa docilidade, né, dessas agremiações, algumas vezes os membros desses agrupamentos vão recorrer a greves, movimentos em geral, reivindicações pontuais, né? Então, tudo isso vai se trazer características de um sindicato, né? Que a gente conhece hoje como sindicato. E aí, essa ideologia anarquista, né, exerceu aí nessa primeira república uma influência determinante sobre o movimento operário, né, negava toda forma de autoridade e de organização político-partidária. A luta dos anarquistas ela tinha um caráter econômico mesmo e era baseada no enfrentamento direto com os patrões, né? E agora a gente dá continuidade falando dessas revoltas que mostravam insatisfação, né, ao sistema da república. E a gente começa com os movimentos messiânicos. Isso porque a gente está falando de movimentos sociais, onde os sertanejos eram liderados por um líder religioso, né, e estava totalmente ligado à proclamação da República. Antônio Conselheiro ele admirava o regime monárquico, né, monarquia, rei, né, coisa de Deus, considerava o imperador um investido pelo poder divino. E ele era contra a separação da igreja do Estado, né? A laicização do Estado, onde as pessoas tiveram liberdade de culto. Então, Antônio Conselheiro era contra isso, ele era contra o casamento civil, para ele só deveria existir o casamento religioso. Ele era contra os impostos municipais, que foi adotado no período da República, que cobrava impostos exorbitantes, né, aos sertanejos, mesmo que eles estivessem em situação precária, em situação de fome seca, né? Na fazenda, às margens do rio Vaza Barris, foi construído o Arraial de Canudos, que vai tomar posteriormente a denominação de Belo Monte, né? Milhares de seguidores desse líder religioso aí vão partir para Canudos e que vai chegar a ter 25 mil habitantes, mais de 5 mil casas. Essa é a Canudos aí que vai enfrentar o governo republicano nessa revolta, né? Antônio Conselheiro dizia que a terra vai virar mar e o mar vai virar terra. Ele fazia várias profecias, né, nesse período aí contra a República. E a gente chama de revolta messiânica, né? Porque na religião judaica vai existir a crença de que um Messias viria e salvaria todo o povo da injustiça, né? E é o que estava acontecendo ali com o povo de Canudos, a questão da injustiça social. A repressão ao movimento de Canudos ela foi bem violenta, né? A resistência dos sertanejos não foi menor. Depois de várias investidas das tropas federais, o arraial foi totalmente arrasado. A gente pode ver aí no mapa, né, no mapa Bahia aí na esquerda, Serrinha, Queimadas, Monte Santo, Canudos, esse pontinho laranja aí você vai ver, tá? As causas foi por causa da concentração fundiária, miséria e fome, a exploração do trabalhador rural, seca, aumento de imposto, né? E os camponeses vão acabar seguindo aí Antônio Conselheiro e formando esse arraial. Vão ser várias tentativas do governo contra o Arraial de Canudos. O Arraial de Canudos vai lutar com todos os tipos de armas possíveis. Eles vão vencer as 3 primeiras investidas, só que na 4ª investida o governo federal consegue reter eles. Aí tem uma demonstração do que seria o Arraial de Canudos antes do conflito. Vejam aí durante a guerra, né?
a comunidade ela vai formar um estado paralelo à república, né, vai abandonar as fazendas, não vão pagar mais o dízimo da igreja, né, a igreja vai acabar ficando contra Antônio Conselheiro, porque ela acaba perdendo vários fiéis nesse momento aí. Aí junta o governo republicano, junta a igreja, junta os coronéis, todos contra o Arraial de Canudos. E aí os principais jornais da capital vai criticar, né, o retorno da monarquia através de Canudos, através desse sentimento do sebastianismo, que é uma coisa ligada à literatura aí, onde um rei que sumiu lá em Portugal voltaria, né? Aí após 4 expedições militares, Canudo vai ser o que? Massacrada. Também retratado na obra de Euclides da Cunha, Os Sertões. E aí está o batalhão da província do Pará em Canudos, né? Depois de ter conseguido vencer essa batalha. Além de Canudos, a gente também teve outra revolta que teve participação de um líder religioso. Ela não é muito mencionada, né, nas histórias, mas o padre Cícero, em Natal de 1871, né, ainda no final do Império, ele vai fazer uma primeira visita ao povoado de Juazeiro, né, que pertencia ao Crato. Ele vai lá, celebra a Missa do Galo, gosta do povoado e vai e se muda para lá. Né? Ele vai se dedicar ao trabalho pastoral. As mulheres, as solteiras, as viúvas, as beatas, todas vão ajudar o padre, né, nessa autoridade aí. Em março de 1889, um suposto milagre vai acontecer, né, ainda no ano da República, né? Ele vai lá celebrar missa e uma hóstia vai se transformar em sangue quando ele oferece uma beata, né? Os panos com os quais as beatas elas vão se limpar vão se tornar um objeto de desejo do povo, né? O povo vai venerar, né? Vai adorar aquilo ali, né? A igreja ela não vai aceitar esse milagre. O padre ele vai ser proibido de celebrar missas pro resto da vida dele. E esse que vocês estão vendo é o padre Cícero, né? Que já que ele não podia mais celebrar missas, aí ele vai ingressar na política, vai ser prefeito desse recém-criado município do Juazeiro, aí no estado do Ceará, vai ser vice-presidente do estado do Ceará, né, porque a gente chamava assim o vice-governador na época, vai participar da revolta de 1914, que é conhecida como Revolta de Juazeiro, né, no confronto entre as oligarquias cearenses e o governo federal, e até hoje o padre Cícero ele é considerado um santo no Ceará, o túmulo dele atrai milhares de romeiros do Nordeste do país todo, certo? Agora a gente passa a conhecer outro movimento social aí, que foi a Guerra do Contestado, aconteceu no sul do Brasil, e teve também características messiânicas, né? Eclodiu aí, assim como Antônio Conselheiro em Canudos, foi José Maria, o líder religioso da vez, né? Um pretenso monge, no movimento do Contestado, proclamou a monarquia celeste, ó, chamada monarquia celeste, e ele vai coroar imperador, um fazendeiro analfabeto e muito rico. Essa monarquia seria controlada por José Maria, né? Que de acordo com as tradições da cavalaria medieval, com ritual, cerimônia e tudo que tem direito, ele havia dado ao arraial de Itaquaruçu o nome de Quadro Santo, né? Nesse local todos seriam irmãos, a propriedade seria comum, ou seja, é igualitário, portanto não haveria comércio de jeito nenhum, todo mundo faria parte de uma grande irmandade, né? Por que isso? Por causa da exploração dos camponeses que teve, né? Concessão de terras e benefícios para as empresas americanas, inglesas, que vai expulsar vários moradores daquela região aí, né? O Contestado era a região que ficava entre os estados de Santa Catarina e Paraná. Aí você pode ver aí no mapa, tá? Aí a bandeira da monarquia celestial, que ele levantou esse povoado independente aí. Ele vai reunir cerca de 20 mil sertanejos, vai fundar, né, alguns povoados que vai compor a monarquia celeste, vai ter um governo próprio, né, normas igualitárias como eu já falei, não vai ter comércio. Os sertanejos vão ser violentamente perseguidos por quem? Pelos coronéis, pelos fazendeiros, pelos donos das empresas estrangeiras, com apoio de quem? Das tropas do governo. E assim como foi Canudo, os participantes vão ser, sim, violentamente massacrados. As forças repressoras, na fase inicial, ela não vai ser bem preparada para combater os rebeldes, né? Mas, tipo, com a intervenção do governo federal, aí tudo muda, né? O governo federal vem, né? O general Setembrino de Carvalho vai colocar aí na defensiva os sertanejos e gradativamente vai derrotar esse sertanejo aí, Guerra do Contestado. Tá? Só para vocês verem aí, né? Nossos queridos sertanejos aí falecidos. Partindo para o cangaço, no interior do Nordeste, né, a miséria, a exploração vai dar origem à jagunçagem de aluguel, né, a presença de salteadores nômades independentes
E aí, desde o final do século XIX, eles vão fazer parte desse cenário de miséria aí e abandono da região. Nesse contexto, nasce o cangaço, né, que é um movimento de ação de homens, com sua maioria pobres do campo, né, que vai organizar ataques em fazendas, em povoados, sequestrar pessoas de posse de bens, coronéis, e vai desarticular o quê? A ordem vigente naquela região, que eles vão fazer essas ações. Era comum, né, que os indivíduos muito jovens já ingressassem nessa prática do cangaço aí, né? Para isso bastava um choque, um conflito com qualquer coronel ou polícia, ou questões de terra, de honra, de justiça e por aí vai. Aí formavam-se os bandos, né, de 3 a 100 indivíduos armados, que eles acabavam também envolvidos com o jogo de alianças da elite sertaneja, né, já que tinha armas envolvidas, né, e punia sem dó aí os traidores. O movimento ele vai representar um passo à frente para a emancipação de povos do campo, né, constituindo um exemplo de insubmissão ante a ruína e a decadência dos latifundiários do sertão. Para alguns pesquisadores, isso aí foi nada mais nada menos que uma forma mais pura e simples de um banditismo e criminalidade. Mas para outros foi mais uma questão social, né, um banditismo social, como uma questão de Robin Hood, né, fazendo justiça com as próprias mãos. Caracterizava por ações violentas, a gente já falou. Os cangaceiros não tinham morada fixa, né, perambulava por aí. Vejam aí essa região, né, amarelinha aí no meio desse mapa rosa, e você vai ver que era toda a região onde percorria aí os cangaceiros. As causas, né, a proclamação da República naquele período ela não vai trazer ganhos econômicos, políticos, ganhos sociais, né, quer para a população urbana ou rural. Então, se nas cidades a situação era difícil, pior ainda era no campo. Os trabalhadores estavam totalmente submetidos aos donos das fazendas, né, aos coronéis em si. No Nordeste, além da exploração e da pobreza dos trabalhadores, havia aí a seca, né, que castigava todo o campo. As alternativas eram o quê? No início da República? Impossíveis, né? Não tinha uma alternativa viável, né, pela via legal. Então a gente tinha que ir pela via da transgressão da lei mesmo. E aí vários desses homens sertanejos, sem oportunidades, vai passar a integrar, né, a vida por meio aí de roubos, de fazendas, de povoados, vai atemorizar populações, vai matar, vai raptar mulheres, né? Por quê? Miséria, fome, má distribuição de terra, descaso do governo e dos coronéis com os mais pobres, violência dos coronéis com os pobres, né? O mito do Robin Hood, que eu já falei, que seria a justiça social, né? Aí a gente vai ter uma imagem agora, né, desse bando todo aí. Lampião, que foi um mito desse cangaço, né? O governo do estado da Bahia ele premiou aí com muito dinheiro qualquer civil militar que capturasse ou entregasse, né, à polícia o famigerado bandido Virgulino Ferreira, vulgo Lampião, né? O cangaceiro mais famoso foi ele, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, senhor do sertão, o rei do cangaço. E aí, por parte das autoridades, o Lampião simbolizava o quê? Brutalidade, o mal, né? Um problema que tinha que ser resolvido. E aí, para uma parte da população do sertão, ele era bravura, o heroísmo e um senso de honra porque fazia justiça. Então tem essa dualidade de pensamentos aí sobre Virgulino. E em 1938, né, já no governo de Vargas, né, ele vai ser morto junto com a mulher dele, Maria Bonita, e outros cangaceiros aí pela polícia volante. E a gente vai ter o fim do cangaço, né? O único grupo que vai despertar um medo dos coronéis, porque eles não tinham nenhuma perspectiva de melhora de vida, eles não respeitavam as leis mesmo, não dependia das leis. E aí, é a pergunta que a gente deixa. Os cangaceiros eram o quê? Bandidos ou heróis? Revolta da vacina, que acontece aí no Rio de Janeiro, no início do século XX. Né, o presidente Rodrigues Alves ele vai pretender fazer uma reforma urbana no Rio de Janeiro, né, implementar o saneamento básico, né, na capital do estado, porque a falta de saneamento básico e essas precárias condições de higiene vai tornar a cidade o quê? Um foco de epidemias, tipo febre amarela, varíola, peste bubônica, que era a chamada doença de rato. E aí quem? Oswaldo Cruz, ele foi encarregado de combater todas essas doenças. Então, para controlar, né, essa peste bubônica, né, nas ruas do Rio de Janeiro, então as ruas eram percorridas por agentes que recolhiam lixos, que espalhavam raticidas, né, mata-ratos. E foi criado naquela época um novo cargo público até, que era o de comprador de ratos, muito engraçado isso, né, que era um agente que pagava uma determinada quantia para cada rato capturado, né, porque a intenção era acabar mesmo com essa doença aí transmitida pelos ratos.
né, para combater essa febre amarela. Então ele vai criar também as brigadas mata-mosquitos, né, e a população achava até engraçado, criticava Oswaldo Cruz porque dizia que ele era um maluco achar que doença é transmitida por mosquito, né? Naquela época a informação da tecnologia não tinha avançado tanto. O problema maior vai ser o controle da varíola, né? E aí, com essa onda da reforma urbana no Rio de Janeiro, é, é, desabrigou muita gente do Rio de Janeiro, cortiços, favelas, todos foram desabrigados aí. Então o governo já tinha uma ação ruim, né, abrindo aspas, uma ação ruim contra essa população pobre aí, porque o povo foi desabrigado, né, porque o Rio de Janeiro ia ser reformado, ia ser construído praças, ia ter Paris como referência para essa construção por causa do turismo, né? Eles se preocupavam muito com o turismo. E para bater aí nessa varíola, para erradicar a varíola, Oswaldo Cruz vai ter a ideia da criação da lei de vacinação obrigatória, né? E aí o povo não tinha informação de que essa lei realmente, essa lei para essa vacinação era uma coisa benéfica. Claro, o governo já me fez mal, já me desabrigou, agora vem com isso, não vou acreditar que seja uma coisa boa, né? Então, eles não acreditavam que essa vacina fosse fazer um bem a eles, acreditavam até que como é que chama? Que ia matar eles, porque, tipo, rolava muita fake news nessa época, o nome é atual, mas era o que acontecia na época, né? Que a vacina ia matar o povo, porque, tipo, na verdade, era mesmo obrigado, tinha policiamento que segurava as pessoas para tomar essa vacina e tudo, mas aí o povo criava muita história, que era a sociedade machista, maridos ciumentos, e aí diziam que os agentes de saúde iam tirar a roupa das mulheres, iam aplicar a vacina nas partes íntimas, é cada história que a gente ouve falar, né, complicado. Então o que é que vai acontecer? O povo vai se revoltar e vai pro quebra-pau aí. O povo vai se revoltar aí. Esse movimento do povo contra o governo vai ser reconhecido como a revolta da vacina. As ruas do Rio de Janeiro vão se tornar um verdadeiro campo de batalha. Oficiais da Escola Militar da Praia Vermelha vai se aliar aos revoltosos, porque não vai estar satisfeito com o governo. O governo vai reagir com as tropas leais, né, atacando esse povo aí. Algumas pessoas vão ser mortas, centenas de feridos, mais de 1.000 pessoas vão ser deportadas para o Acre, né? O Acre digamos que o Acre era um estado novo aí no Brasil, que tinha pouco tempo de reconhecido como estado no Brasil. Então era um castigo, né? Pegar todos aqueles revoltosos e exilar no Acre. Exilar é ótimo. E por esse motivo aí, Oswaldo Cruz, apesar de toda essa revolta, ele vai obter sucesso, né? Em 1904, vai ser constatado 3.500 mortos por varíola no Rio de Janeiro. 2 anos depois, apenas 9 mortes, né? Então, significa que vai haver sim um saldo positivo aí, uma melhora, um sucesso nesse projeto aí de Oswaldo Cruz. E é por isso que ele vai se tornar um cientista reconhecido em todo o mundo, né? Por trás dessa luta popular contra a vacinação obrigatória estavam os motivos aos planos de saneamento, né, embelezamento do Rio de Janeiro, como a gente já falou aí, e esse período foi conhecido como Revolta da Vacina. Já em 1910 vai eclodir a Revolta da Chibata, que vai ser o movimento dos marinheiros contra a aplicação, né, dos castigos corporais, que são as chibatadas, porque por faltas cometidas. Como é que pode, meus senhores? Esses castigos haviam sido proibidos, né, com a proclamação da República, mas eles vão voltar a ser aplicados depois de um decreto editado pelo presidente Floriano Peixoto. E isso vai levar à eclosão de uma revolta que vai ser liderada por João Cândido Felisberto, né? João Cândido ele vai nascer no Rio Grande do Sul na década de 1880. Ele participa e comanda essa revolta dos marinheiros aí no Rio de Janeiro no ano de 1910. E o movimento que beneficiou os marinheiros com o fim dos castigos corporais na Marinha, mas que vai trazer prejuízos a ele, porque ele vai ser o quê? Expulso e vai ser renegado. O movimento ele acaba por contar com a simpatia de parte da população carioca, né, que vai se solidarizar com esses marinheiros contra esses atos arbitrários do governo, né? E aí é o período de governo de Hermes da Fonseca, que vai aceitar todas as reivindicações desses amotinados aí, que vai dizer que vai abolir os castigos físicos, vai dar soltura dos revoltosos que entregassem as embarcações, né? Que foi o que eles fizeram, eles prenderam as embarcações e ameaçou bombardear o Rio de Janeiro. Só que aí 2 dias mais tarde, né, eles vão expulsar alguns marinheiros da marinha, né? E aí vai eclodir um novo levante, né? E foi duramente reprimido pelas autoridades aí. Centenas de marinheiros vão ser detidos, né? Entre os detidos no calabouço da fortaleza de Ilha das Cobras, 16 vão morrer. 105 marinheiros foram enviados para os seringais da Amazônia para prestar serviços forçados ali, né? Nas seringueiras. E apesar de declarar
contra a manifestação, João Cândido também foi expulso da Marinha sob a acusação de ter favorecido, né, os rebeldes aí. O Almirante Negro, ele foi como foi chamado, né, pela imprensa, foi internado no hospital de loucos, né, de alienados, e como louco, claro, e ele e os companheiros só seriam absolvidos aí das acusações em 1912, ou seja, 2 anos depois que ocorre essa revolta toda. E em contar que tudo isso começa com o castigo que Marcelino Rodrigues levou, né? Em vez de 25 chibatadas, que era a regra, né? Quando voltou a parte dos castigos, o cara levou 250 chibatadas. Aí ninguém aguenta, né, filho? E aí, como a gente já viu, o João Cândido ele vai redigir essa carta, né? Reivindicando o fim dos castigos, né? E aí ele vai conseguir aí essa revogação do fim dos castigos, mas infelizmente a revolta ela vai eclodir novamente porque o governo ele volta atrás, né? Já que ele vai prender marinheiros em um calabouço aí na fortaleza de Ilha das Cobras. E aí esse foi o fim da revolta da Chibata. E outra revolta que vai ter nesse período da República Oligárquica vai ser o tenentismo, que são jovens militares que vão se revoltar contra essas fraudes eleitorais do período oligárquico, esse controle, essa hegemonia aí dessas pequenas famílias. Né? O apoio das altas chefias militares a esse regime oligárquico, né, por meio de concessão de cargos, desvantagens, vai levar ao descontentamento, né, da média e da baixa corporação armada aí, em oposição a todas essas chefias corruptas, né, pela intimidade que essas chefias vão ter com os políticos. E assim vai se definir o movimento tenentista, né, contra esses desmandos políticos, a situação econômica, contra a exclusão social vigente. Então, especificamente, protestava contra as fraudes eleitorais, contra o poder corrupto da oligarquia, a corrupção administrativa, a falta de liberdade de imprensa, o alto custo de vida, a pouca participação política da sociedade e por aí vai. Então, os tenentes, contudo, eles apresentavam um programa difuso, né? Eram às vezes nacionalistas, defendiam o voto secreto e as reformas sociais. Entretanto, seu movimento tinha um viés muito pouco democrático. Acreditavam assim que as mudanças necessárias para alterar essa ordem deviam vir de cima para baixo, tá vendo? Então, eles defendiam, né, os populares em si, mas ao mesmo tempo eles acreditavam que a mudança vinha de cima para baixo, né? A primeira revolta deles vai eclodir no Rio de Janeiro, em 1922, e foi denominada os 18 do Forte de Copacabana, que foi essa primeira revolta deles aí. E essa é a quantidade de rebeldes que vão enfrentar as tropas legalistas. Vai iniciar com um protesto, né, a candidatura de Arthur Bernardes na época à presidência da República, e Bernardes ele teria publicado na imprensa cartas com crítica violenta aos militares. E com a vitória de Bernardes, foram planejadas rebeliões em várias unidades militares do Rio de Janeiro, com o intuito de impedir a sua posse. Vai fracassar, né, a articulação aí de todos os tenentes, vai restar apenas 17 rebeldes do Forte de Copacabana, né, que vai receber apoio de um civil, e aí a repressão vai ser brutal, e desses rebeldes aí apenas 2 vão sobreviver. Só que novamente, em 1924, né, os tenentes eles vão se rebelar em São Paulo contra o governo de Arthur Bernardes, né, após ocuparem a cidade por 22 dias, eles foram duramente combatidos por forças federais e retiraram-se para o Paraná. Então, nesse estado, eles vão se reunir com os tenentes gaúchos, que também haviam se revoltado em 1924, dando origem à chamada Coluna Prestes. Um ano depois, né, durante 18 meses aí, a Coluna Prestes, que é uma expedição militar liderada por Luiz Carlos Prestes, formada por oficiais e soldados que vai se opor, né, à ordem de Arthur Bernardes no Brasil, vai percorrer entre 24 e 25 mil quilômetros, né, entrando em contato com populações das mais diversas, moradoras de pequenos vilarejos, fazendas, cidades de vários estados da federação, e aos poucos a coluna vai se desfazendo, e em 1927 seus últimos componentes, né, asilaram-se em Bolívia. E aí a gente tem que, vocês terceirão, tá no insight aí, de que até se asilar na Bolívia, Luiz Carlos Prestes ele nunca teve contato com o ideário comunista, né? As ideias comunistas nunca tinha perpassado por ele, né? Os primeiros contatos de Prestes com essa ideologia vai acontecer onde? Na Bolívia, por meio do secretário-geral do Partido Comunista Brasileiro, né, Astrogildo Pereira, e aí Astrogildo vai à Bolívia com o intuito de atrair para os seus quadros carismáticos o líder da coluna Prestes. Então Prestes ele vai acabar convertendo-se ao comunismo e foi o único tenente de projeção que não participou do movimento de 1930. Então a gente vai agora só dar uma recapitulada nos presidentes para antes concluir com a Revolução de 30. Né? A gente começa aí com o Prudente de Moraes, né, que pacificou a revolta federalista lá
deixada por Floriano Peixoto. Lembrando que ele também teve que lidar com a Guerra de Canudos. Depois a gente tem Campos Salles, que ele foi conhecido como o que instituiu a política dos governadores, né, que foi característica dessa república oligárquica. Teremos Rodrigues Alves, que foi ele o mentor aí desse período onde houve a revolta da vacina. Ele enfrentou a revolta da vacina, então ele foi o mentor da reforma e saneamento do Rio de Janeiro. A gente vai ter Afonso Pena depois, que ele vai ampliar a colonização do interior do Brasil com construção de estradas de ferros. Depois a gente tem Nilo Peçanha, que vai criar o Serviço de Proteção Índio na época. Hermes da Fonseca, que vai instituir o serviço militar, né? Ele vai tentar restaurar essa influência militar aí dentro do governo em si. Vai enfrentar a revolta da Chibata. E já no fim de acabar o mandato dele, vai eclodir a Guerra do Contestado. Em 1914 a gente vai ter Venceslau Braz na presidência. Ele vai ser o responsável pela entrada do Brasil, ou melhor, participação do Brasil nessa Primeira Guerra Mundial, que não foi uma participação ativa, né? Essa República Velha, né? Política do café com leite, economia do café, economia da borracha. Aí a gente vai ter o quê? A formação da Tríplice Entente na Primeira Guerra, que é França, Rússia, Inglaterra, e a Tríplice Aliança, que é Alemanha, Itália e Áustria-Hungria, né? A gente vai ter aí o atentado em Sarajevo, em 1914, onde os Estados Unidos vai entrar na guerra em 1917 e o Brasil entra logo após os Estados Unidos entrar, onde a vaca vai e o boi vai atrás, né? Vai ter naufrágios aí de navios brasileiros, né? O Brasil entra do lado da Tríplice Entente e o Brasil ele participa enviando pilotos, enviando medicamentos. E o Brasil ele acaba sendo o único país da América Latina que vai ser envolvido com armamento nesse conflito aí mundial. Mas como eu falei, o envolvimento militar foi pouco e aí o Brasil já participa da Liga das Nações, que vai ser criada pelos países vencedores da guerra, né? Então Venceslau Braz foi responsável por esse feito aí. E depois a gente vai ter Delfim Moreira, né, que ele vai governar pouco tempo por causa de problemas de saúde, mas ele vai combater aí várias greves no país. Depois a gente vai ter Epitácio Pessoa, que é muito interessante falar dele, porque foi no período dele que aconteceu a Semana de Arte Moderna, né, de 3 a 17 de fevereiro de 1922, que são jovens intelectuais paulistas, vão se reunir no Teatro Municipal de São Paulo e pretendem apresentar, né, uma crítica à perspectiva pela qual o Brasil até então era visto, né, como nação inculto, pouco afeito ao trabalho contínuo, desinteressado de problemas nacionais, tudo isso porque abrigava grandes contingentes de mestiços, né? Então dizia que o Brasil não tinha essa cultura assim. Então escritores como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, pintores como de Cavalcante, Anita Malfatti, músico como Heitor Villa-Lobos, são alguns dos que vão apresentar trabalhos na Semana de Arte Moderna. E o objetivo da exposição vai ser inaugurar um novo senso estético na produção intelectual brasileira, e é o que eles conseguem a partir daí. Depois a gente vai ter Arthur Bernardes, que vai enfrentar aí a revolta tenentista, né, como eu já falei. E como o último presidente da República Oligárquica atuante e penúltimo eleito, e vocês vão saber por que agora, a gente vai ter o Washington Luiz, né? Ele era pelo PRP e ele tinha que indicar o próximo candidato a concorrer às eleições pelo partido do PRM, né, Minas Gerais, e ele decide não fazer isso. Ele diz que vai indicar alguém do próprio partido PRP, que é Júlio Prestes, e aí por esse motivo dá tudo errado aí agora, né? Ele vai ser deposto em 24 de outubro pela Revolução de 1930. O Washington Luiz, como ele não cede a indicação para indicar alguém do PRM, então vai haver uma dissidência aí do acordo do PRM. A quebra da política do café com leite é feita agora, né? Vai haver a quebra da política do café com leite. O indicado de Minas Gerais, ele vai formar uma aliança, ele vai se juntar, na verdade, com Getúlio Vargas e João Pessoa, né? Getúlio Vargas representando o Rio Grande do Sul, João Pessoa representando Paraíba, e eles formam uma aliança liberal, e essa aliança liberal que eles vão formar, eles vão concorrer contra o PRP, contra Júlio Prestes, né? Na eleição, parecia que ia dar tudo certo para Getúlio Vargas ganhar, mas não foi assim que aconteceu. A gente vai ver aí mais na frente. Mas falando mais das coisas que aconteceram durante o governo de Washington Luiz, é interessante falar do crash da Bolsa de Nova York, né, que foi a crise de 1929, uma grande depressão aí que teve no período entre guerras, né, no pós-Primeira Guerra.
é, teve uma crise muito grande, uma queda na Bolsa de Valores, e por esse motivo houve uma queda, né, nas exportações do café. Então, uma crise mundial que afeta diretamente o Brasil, e aí vai ser o fim da política de valorização ao preço do café brasileiro, tá certo? E aí, por último, o Júlio Prestes, que ele não chega a assumir, gente, ele vai só ser indicado e vai ser eleito, né? Ele vai ser indicado e contraria aí a política do café com leite, porque ele segue como se fosse café, café, né? Ele segue aí como representante, como sendo outro representante do PRP, do Partido Republicano Paulista. Vai haver a criação da chapa da Aliança Liberal, liderada por Getúlio Vargas, né? Então, o Paulista vai ser eleito, mas ele não vai tomar posse, porque vai haver uma revolução aí. Ele vai disputar as eleições em março de 1930 contra Getúlio Vargas. Ele vence com mais de 300 mil votos de diferença, né? Mas a gente sabe como era feito, né, as eleições, as fraudes que ocorria. Aí vocês vão lembrar todas as características do coronelismo, do clientelismo, do voto de cabresto. E no fim dos finalmente, lá, o bico de pena, né, na degola. Lembra a comissão de verificação na contagem dos votos, quando as atas eleitorais eram assinadas lá. E aí a degola, com certeza, se acontece ou não até hoje a gente não sabe, mas Júlio Prestes ganha e Getúlio Vargas perde, e eles ficam sem saber, né, como é que isso acontece. Júlio Prestes ele vai ser o primeiro brasileiro a ocupar a capa da revista norte-americana Time, na edição de 1930 aí, imagine. E o cara ganha, e o cara não assume, né? Então, vai haver uma incógnita muito grande aí se é uma revolução que acontece em 1930 ou um golpe, porque na verdade o que acontece vai ter mais características de golpe do que revolução. No contexto social, a gente vai estar enfrentando essa crise econômica mundial aí, né? Vai haver uma teimosia por parte das elites em direcionar e modernizar a política econômica brasileira nesse período aí. A gente vai ter a insistência do presidente Washington Luiz em lançar Júlio Prestes, né? A gente vai ter o quê? O presidente de Minas Gerais, que é o Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, que ele vai apoiar a candidatura de Getúlio Vargas, como eu já falei. O PRM apoia e entra na Aliança Liberal, mas Júlio Prestes ele ganha a eleição, né? Mais uma vez a gente acha que foi uma fraude eleitoral que acontece, e a situação econômica é insustentável ao se unir ao estranho assassinato do candidato à vice-presidência da Aliança Liberal, João Pessoa. Ele vai morrer, né? Vai ser assassinado, melhor dizendo, e aí vai ser considerado de qualquer forma como crime político, né? Vão descobrir aí alianças entre o assassino e a oposição da Aliança Liberal. E aí vai se estourar uma revolta militar, vai partir do Sul, com o objetivo de derrubar, né, o regime das oligarquias. Lembrando que Getúlio Vargas não é que ele representasse as massas populares, não, porque ele também era uma elite, né? Só não era uma elite dentro ali daquela hegemonia cafeeira de São Paulo e Minas Gerais ali, né? O governo impopular perante as massas vai cair facilmente, porque Getúlio Vargas já tinha se jogado as graças do povo, e aí ele assume a chefia de um governo provisório, né? Os militares vão lá no Rio de Janeiro e vão tomar o poder da mão de Washington Luiz, já que Júlio Prestes nem tinha assumido ainda, até Getúlio Vargas chegar e se sentar no poder, 3 de novembro de 1930. Com isso a gente finaliza, né? A gente trabalhou mais de 3 capítulos aí só nesse conteúdo, né? Com a crise do Império, com o início de uma república, a República da Espada, a República Oligárquica, todas as características, as revoltas de contestação dentro dessa República Oligárquica, os vários movimentos que houveram. A gente falou da quebra da Bolsa de Nova York e falamos da Revolução de 1930.